Naquele momento, Sukuna viu aquilo que suas mãos haviam enterrado, o fantasma do mais forte. Galera, o capítulo 260 de Jujutsu Kaisen tá bom demais e levanta várias possibilidades de o que pode acontecer nos próximos capítulos. O Gojo voltou mesmo? Será que é agora que o Sukuna vai apanhar e não vai ter Mahoraga pra chamar? Será que é agora que o Sukuna chora e as 10 sombras não vão ver? Fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso e eu vou te explicar tudo que tá rolando no capítulo 260 de Jujutsu Kaisen. Mas claro, não antes de você mandar aquele cucuzinho no like pra apoiar o canal. Bora pro vídeo. E o capítulo já começa com a gente vendo como é essa nova mão do Todou, e o capítulo explica pra gente que aquilo é um Vibroslap, um instrumento de percussão, onde as peças contidas dentro da caixa de madeira vibram ao colidirem internamente com um peso, produzindo um timbre único. O Todou acerta aquilo e tanto ele quanto o Yuji quanto o Sukuna são afetados pelo efeito do Boogie Woogie. Então o narrador explica pra gente que o Todou substituiu a sua mão esquerda perdida por esse Vibroslap, alterando a condição de ativação do Boogie Woogie, que antes era bater as palmas, pra agora ser a colisão entre o pedaço de metal e a caixa de madeira. E com essa nova condição é possível ele fazer cerca de 50 substituições por segundo. O Sukuna chega a comentar que é como se fosse uma roleta. Usando esse Boogie Woogie renovado, eles conseguem acertar alguns ataques no Sukuna, e o narrador continua explicando pra gente que, além disso, ao impor um pacto em si mesmo que limita o número de trocas em relação ao número de colisões do Vibroslap, ele conseguiu expandir a seleção de múltiplos alvos da técnica amaldiçoada e ampliar a área de efeito com sucesso. Ou seja, apesar de ocorrerem 50 batimentos por segundo quando ele acerta o Vibroslap, que teoricamente significaria 50 trocas, ele diminuiu esse número em troca de ter um alcance maior e conseguir atingir vários alvos de uma vez. Inclusive, ele conseguiu concluir esses ajustes na técnica dele com a ajuda do Yuta. A batalha continua e o Sukuna chega a pensar que dentre todos os feiticeiros, o Todou é o mais egocêntrico e difícil de se desestabilizar, e pra ser sincero, ele foi dar as caras justo quando o Sukuna menos queria, segundo ele. O Sukuna tá numa parte mais baixa e então o Todou pula de um local mais alto, mas ele usa o Boogie Woogie pra fazer isso trocarem de lugar. Teoricamente, o Sukuna não teria como escapar e o Todou vai pra atacar. Só que a gente sabe que o Sukuna consegue usar o ar como plataforma, assim como Toji e a Maki. Ele faz isso e desvia. O Todou chega a comentar que ele saltou no ar e ele não sabe como o Sukuna fez aquilo, mas o importante é saber que ele consegue, e então o Itadori arremessa uma pedra que tá com energia amaldiçoada. O Todou usa o Boogie Woogie e o Yuji troca de lugar com aquela pedra, acertando uma voadora no Sukuna, que acaba caindo por um instante, mas logo em seguida ele segura o Itadori pelo rosto e sai pra arrastar ele pelo chão, igual o Gojo fez com o Sukuna. Mas o Todou usa de novo o Boogie Woogie e abre uma brecha pro Itadori acertar alguns golpes na costela do Sukuna. E durante um momento de reflexão, o Sukuna chega a pensar que, em relação ao número máximo e mínimo de trocas a cada toque, se o Todou for capaz de ajustar isso livremente, então se acostumar com o Boogie Woogie é praticamente impossível. E o que ele quis dizer basicamente é que nesse Boogie Woogie renovado com esse novo braço do Todou, cada vez que ele acerta o Vibroslap geram 50 batimentos. Isso seriam, teoricamente, 50 trocas. Mas não são por conta do pacto. Em vez de ter 50 trocas, ele aumenta o alcance e o número de alvos que ele consegue acertar. O Sukuna tá dizendo que é praticamente impossível se adaptar, porque se o Todou conseguir controlar a proporção de quantas trocas ele tem, qual o alcance que ele tem, quantas pessoas ele consegue afetar, por exemplo, diminuindo muito um para aumentar muitos outros, vai ser praticamente impossível se acostumar, porque pode mudar a qualquer momento. Mas ele fala que ainda assim existe um momento em que é definitivamente possível prever a troca. Depois de mais uma troca, o Itadori acerta alguns golpes no Sukuna, os dois continuam indo atrás dele, então o Sukuna comenta que se ele se aproveitar do exato momento quando o Itadori estiver num pico de concentração, ele vai conseguir atingir, porque por se lembrar das outras vezes em que o Todou e o Itadori cooperaram, ele sabe que nesse exato momento o Todou vai fazer um blefe, e esse vai ser o momento de acertar. Então tanto o Sukuna quanto o Itadori avançam com a energia amaldiçoada nos seus punhos. Só que naquele momento o Sukuna percebe que tem um corvo da Mei Mei passando lá por perto, e por um momento ele duvida da própria conclusão que ele tinha chegado, e acha que ele interpretou errado e que o Todou vai fazer a troca usando o corvo da Mei Mei. Ele se vira rapidamente e acerta um chute naquele corvo, porém de fato era um blefe e o Todou não fez nenhuma troca. Inclusive o Todou comenta que é um plano dentro de um plano dentro de outro plano, e então o Itadori acerta mais um fulgor negro no Sukuna. E não só acerta o golpe, mas ele também crava os seus dedos no peito do Sukuna, que já estava danificado, fazendo ele cuspir sangue, e enquanto isso com a outra mão ele puxa um dos braços do Sukuna. Porém o Sukuna olha pra ele com certo nível de confiança e faz de novo o gesto da expansão de domínio. O mangá explica pra gente que, sendo o Sukuna que tem uma alta eficiência de energia amaldiçoada, mesmo que sua energia tenha diminuído muito ao ponto de ser comparável com a do Yuta, contanto que a técnica amaldiçoada esgotada dele seja revivida, ele vai poder expandir o domínio quantas vezes forem necessárias. E com isso o Sukuna fala expansão de domínio, só que nesse exato momento ele vê um vulto lá perto, e o narrador descreve pra gente que o Sukuna havia visto o que suas mãos haviam enterrado, o fantasma
do mais forte. E que gancho pro próximo capítulo, meus amigos, e bora conversar sobre isso. Em primeiro lugar, bora comentar um pouco sobre esse Boogie Woogie renovado. Eu achei muito interessante. E por um lado, o Todo agora tendo apenas uma mão, já que a outra é basicamente uma ferramenta, e também ele precisa dessa mão para ativar a ferramenta, torna muito mais difícil que ele consiga usar socos durante um combate. O que significa que agora o estilo de luta dele deve ser quase completamente sobre chutes, como a gente viu nesse capítulo. Então, apesar de existir uma limitação maior no estilo de luta do Todo, até porque ele não tem mais uma mão, por um certo lado, se vocês pararem para pensar, o Boogie Woogie agora é muito mais efetivo. Com essa nova técnica reajustada com a ajuda do Yuta para usar o Vibra Slap em vez das palmas, ele consegue fazer mais de uma troca por vez e com um alcance maior e afetando mais indivíduos. Teoricamente, se ele puder ajustar esses fatores, como o Sukuna falou, é impossível se adaptar, porque ele poderia, por exemplo, em um momento ter 10 trocas por segundo e uma área de efeito de algumas dezenas de metros, e em poucos momentos depois ele ter uma área de efeito mais curta, só que ter 50 trocas por segundo. E simplesmente ter várias trocas por segundo já é muito apelão. Como o Sukuna falou, é tipo uma roleta, você vai ficar continuamente trocando e nem sabe quando vai parar. Então, eu achei muito interessante. Me digam o que vocês acharam aqui nos comentários. Agora, falando sobre esse final de capítulo. Meus amigos, eu não acho que é o Gojo, mas bora fazer assim, vamos levantar várias possibilidades. Primeira, de fato é o Gojo e fizeram algum tipo de pacto, ou ele mesmo sacrificou alguma coisa em troca de conseguir uma cura mais eficiente e assim ele voltou. Não acho provável, mas acho possível. Segundo, é o Gojo em forma de uma maldição. Essa é uma teoria antiga. Também não acho provável e nem acho que seja muito possível. Terceira possibilidade é o corpo do Gojo que alguém tá usando como se fosse um espantalho para atrair a atenção do Sukuna. Eu vi algumas pessoas comentando sobre isso. Eu não acho que isso seja possível, porque eu não acho que os personagens iriam pegar o cadáver do Gojo e sair carregando ele pro campo de batalha simplesmente para fazer um espantalho e enganar o Sukuna. Agora indo para um grupo de possibilidades que eu acho que tem uma chance muito maior de serem as verdadeiras. E bora lá. Quarta possibilidade. Não é ninguém. O Sukuna simplesmente tá à beira da morte e tá alucinando que ele vai encontrar o Gojo do outro lado ou algo do gênero, o fantasma do mais forte. Quinta possibilidade, e essa eu acho extremamente possível, talvez seja a minha maior aposta, também não é ninguém. O cérebro do Sukuna colapsou na hora de invocar a expansão de domínio e vai dar uma falha, assim como o Gojo teve quando estava enfrentando o Sukuna. O fantasma do mais forte seria uma forma de se referir que o Gojo já morreu, porém, os efeitos da luta dele contra o Sukuna ainda estão atrapalhando. Seria como se ele ainda estivesse sendo assombrado pelo fantasma do Satoru Gojo. E a justificativa disso seria de que, teoricamente, o vazio imensurável teria machucado o cérebro do Sukuna mais do que ele imaginou e o esforço de fazer aquela última expansão de domínio foi maior do que ele tinha previsto e agora o cérebro dele não aguenta mais. Eu acho extremamente plausível e é uma situação bem parecida com quando o Gojo estava usando técnica reversa para destruir e reconstruir o cérebro dele para poder recuperar a técnica mais rápido. E aí ele foi tentar fazer a expansão, aquilo tinha danificado o cérebro dele e ele não conseguiu. Seria mais ou menos isso. De qualquer forma, pessoalmente não acho que o Satoru vai voltar, mas me digam aqui nos comentários o que vocês acham. Será que o Gojo tá mesmo de volta? Ele vai pra cima do Sukuna com tudo, dessa vez sem Mahoraga pra se meter? O que será que vai rolar nesse próximo capítulo? Deixem aqui nos comentários para saber a opinião de vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para apoiar o canal. E se você quiser continuar recebendo análises sobre Jujutsu Kaisen nos próximos capítulos que forem sair, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque eu vou trazer todas as novidades aqui para vocês. Se quiser entender um pouco melhor do que rolou nos capítulos anteriores, clica nos vídeos que eu tô deixando na tela. Tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo.